Beleza, pessoal, tudo certo? Então, estou aqui de novo com mais uma aulinha. Essa é uma aulinha de resolução de um exercício referente à condução unidimensional em regime ou em estado estacionário, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho aí com o exemplo 3.1 do Encropeira, como que acontece isso, tá? Então esse exemplo ele remete a um exemplo lá do capítulo 1, né, o exemplo 1.6, né, onde iniciava a questão de, de condução, convecção, né, radiação térmica. Então era um capítulo introdutório agora com um pouquinho mais de propriedade, tá? E o que ele pede aqui nesse exemplo, né? Então o objetivo aqui não é resolver, mas sim fazer um exemplo comentado, né? Não é simplesmente o cálculo numérico, mas sim fazer um exemplo comentado. Então o que ele pede aqui? Ele dá uma situação problema em que nós temos o corpo, né? O corpo humano. Esse corpo ele estaria em contato com a água e com o ar, né? A 10 graus Celsius. E para que reduzisse a perda de calor, né? Nós teríamos um isolante térmico. Esse isolante térmico seria um aerogel de sílica nanoestruturado com condutividade térmica igual a 0,014 watts por metro Kelvin. Tá? E na superfície nós teríamos a emissão térmica tanto por radiação, né, com uma emissividade de 0,95, quanto por convecção, tanto no ar quanto na água. Tá? Então, nesse caso, né, nós teríamos que verificar qual seria a espessura desse isolante, né, para que não tivesse uma perda de calor superior a 100 watts. Então, para isso, a gente vai retornar um pouquinho lá no livro, no capítulo 1.6 do Encropeira, para analisar esse problema, tá? Vou dar uma olhada nesse exemplo aqui, lá no capítulo 1.6. Vamos aqui, assim, mais ou menos, talvez. Vamos ver aqui. Tá? Vamos olhar o que a gente tem de dado lá. Tá? Um ponto 7. E aqui, então, é o 1.6, tá? Então, olhem só. Então, ele fala que a temperatura do corpo é em torno de 37, né? E que a temperatura seria em torno de 35 após uma camada de pele de gordura, tá? E aqui ele não tem nenhum tipo de isolante térmico. Então, a proposta seria colocar um isolante térmico sobre a superfície para manter em 100 watts. Então, só vendo aqui as respostas, tá? Ó, o fluxo de calor aqui, ó, no ar, tá? Só para a gente comparar, né? O fluxo de calor no ar deu 146 watts, enquanto que na água esse fluxo era em 1320. Vejam que 146 é muito próximo, né, ao valor que ele considera adequado, que seria de 100 watts, né, que seria o metabolismo. E aqui é 13 vezes maior, tá? O que mais que ele dava como informação aqui? Área de 1,8 metro quadrado, temperatura de 35, condutividade térmica da camada de pele de gordura de 0,3, espessura de 3 milímetros, tá?
Então, esses dados nós vamos precisar depois lá na solução do nosso problema, tá? Então, vamos lá. Então, anotem, por favor, esses dados aí para a gente resolver juntos, tá? Enquanto vocês anotam aqui, eu vou achando esse problema aqui no meu computador. Beleza? Então vamos lá? Beleza. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é um esquema, tá, gente? O esquema sempre ele vai ser importante. Então vejam que a gente tem uma camada de pele ou gordura, uns maiores, outros menores. No meu caso aí é uma camada bem fininha, né? Mentiroso. Ah, mas tudo bem, né? Essa camada ela tem 3 milímetros, tá? E tem uma condutividade que a gente vai chamar de Ka aqui, de 0,3 watts por metro Kelvin. Saiu um pouquinho ali, tudo bem. Aí a proposta é o quê? É pôr um isolante térmico, né? É pôr o isolante e o que a gente quer saber é exatamente, né, qual seria essa espessura aqui do isolante, tá? E aqui na superfície do isolante nós teríamos um fluxo por radiação e nós teríamos um fluxo por convecção, né? E a soma desses dois fluxos, como diz o nosso problema, né, ele vai ser igual, ou tem que ser igual, a 100 watts, que seria mais ou menos o metabolismo no corpo, tá? Então, mais uma informação que vem lá do outro problema, né, é que a temperatura aqui na superfície, né, é 35 graus Celsius, tá? É importante que, como envolve radiação, tá, a gente procurar trabalhar em Kelvin, tá? Então aqui, ou 308 Kelvin, tá? Lembrando que Kelvin, a gente acaba trabalhando em Kelvin por conta, né, da lei de Stefan-Boltzmann. Além disso, ele nos informa que na superfície, né, nós temos uma emissividade de 0,95, tá? E lá do problema 1.6, do exemplo 1.6, né, ele coloca o seguinte, né, que para convecção, né, que nós vamos ter então um fluido passando, esse fluido ele vai estar a 10 graus Celsius, ou 293,15 Kelvin, tá? Nessas condições, né, o coeficiente de película ele é 2 watts por metro quadrado Kelvin para o ar, e para a água ele é 200 watts por metro quadrado Kelvin. Ficou apertadinho ali, mas acho que vocês conseguiram acompanhar, tá? Além disso, ele dá aqui que a área do corpo é em torno de 1,8 metro quadrado, de novo, uns mais, outros menos, né? E é isso,
tá? Mais ou menos essas são as informações. Então, gente, vejam que quando a gente resolve um problema, né, a primeira coisa é fazer um esquema e buscar todas as informações necessárias. Depois disso, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um esquema de resistências, tá? Um esquema de resistências térmicas, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de informação? A gente tem de informação que aqui, né, nós temos uma temperatura da superfície 1, que é 35 ou 308 Kelvin, né? E aí a gente tem uma resistência, né? Uma resistência da pele, tá? Então, vamos colocar aqui uma resistência A, tá? Depois, nós vamos ter aqui, né? Opa, ficou meio torto aqui, vamos fazer mais bonitinho. Depois, nós vamos ter aqui uma segunda resistência, que é do isolante térmico, tá? E aí, gente, nós temos dois fluxos, então esses dois fluxos, tá? O que acontece com eles? Vão ser duas resistências montadas aqui em paralelo até a temperatura do ambiente, que é 293,15 Kelvin. Uma resistência por convecção, que eu vou chamar aqui de RC, né? E uma resistência por radiação, que eu vou botar aqui o nome de RD, tá? Então, montamos os sistemas de resistência, tá? Então, como é que eu resolvo esse problema na prática? Como é que eu vou resolver esse problema, tá? Então, vejam, eu conheço o fluxo térmico, tá, e por aqui, né, obviamente, está entrando um fluxo de 100 watts, tá? Então, como que eu vou resolver esse problema? Eu conheço o fluxo térmico, eu conheço a temperatura no infinito, né? Eu conheço a temperatura da superfície interna do corpo, eu conheço a temperatura do meio, certo? Pelos dados que eu tenho, né? Eu tenho dados de condutividade, eu tenho dados de coeficiente de película, eu tenho dados de espessura da pele, né? Eu tenho dados de emissividade térmica. Então, eu consigo calcular, essas três resistências. Fica faltando essa aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a resistência térmica total, né? O somatório aqui das resistências vai ser igual, tá? Vai ser igual. O gradiente de temperatura dividido pelo fluxo térmico, tá? Ou seja, o nosso gradiente de temperatura, 308 menos 293,15 Kelvin dividido pelo fluxo térmico de 100 watts, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê, né? Nós vamos ter qual valor? (308 menos 293,15) 308 menos 293,15 dividido por 100. Nós vamos ter um fluxo térmico de uma resistência total
de 0,1485 Kelvin por watts, tá? Se fosse tá dando uma pequena diferença aqui. Deixa eu ver por que 35 mais 273. Perdão, gente, não é 293, é 283 aqui, né? 283, deixa eu corrigir aqui, 283 a temperatura da superfície, 283, tá? E aí sim, nós vamos ter aqui, se eu tirar esse 0,15 aqui, o problema ele considera Kelvin igual a graus Celsius mais 273, né? Aí, conforme está lá no livro, aqui o valor fica 0,25, tá? Então, como é delta de graus Celsius, delta de Kelvin, dá a mesma coisa, né? Então, dá 25 Kelvin de delta, tá? Então, 0,25. Isso é a resistência total. Bom, agora, com base no esquema nosso de resistências, eu vou escrever essa resistência total, tá? Então, vejam só, minha resistência, ou somatória aqui das resistências, vai ser igual a resistência A mais a resistência B mais essas duas resistências que estão em paralelas, tá? E aí que mora o macete da coisa, tá? Que vocês não viram lá no vídeo da aula. Como que eu faço quando eu tenho resistências em paralelas para obter o valor dele? Se eu não sei se é metade ou não é metade, o que que eu faço? Então eu uso lá a analogia de resistências elétricas, com analogia de resistências elétricas, tá? Então o que que eu vou fazer? O inverso, tá, da soma do inverso das resistências. Como assim, professor? O inverso da soma do inverso das resistências. Então vamos lá. O inverso da soma do inverso das resistências, tá? Isso vem lá da parte de elétrica básica que vocês devem ter visto ainda no segundo grau, outros na parte de elétrica na faculdade. Quando a gente tem resistências, o que que acontece, tá? Então aí eu tenho, quando eu faço isso aqui, tá? Eu faço então uma nova resistência, isso aqui seria como se eu tivesse então uma outra resistência aqui, equivalente, né? Que seria somada às resistências que estão em série, tá? Então é isso que eu vou fazer. E aí o que que eu vou fazer então aqui? Agora eu vou escrever essas resistências, tá? Então, a resistência A vai ser a espessura da pele, tá? Eu vou botar PG aqui, que seria a pele e a gordura, dividido pela condutividade da pele e gordura, no tecido adiposo, vezes a área. A resistência do isolante vai ser a espessura do isolante dividido pela condutividade térmica do isolante vezes a área de seção transversal, tá? E aí entramos aqui na parte das resistências em paralelo, né? Então, a resistência à convecção vai ser 1 sobre o coeficiente de película vezes a área, tá? E a resistência à radiação vai ser 1 sobre
tive que fazer um pequeno corte, então retomando. Então, a resistência à radiação, né, vai ser 1 sobre o coeficiente de radiação vezes a área. E aí, tudo isso na menos 1, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Se vocês observarem, todos os parâmetros, eles são conhecidos. Aqui, obviamente, eu tenho para o ar e eu tenho para a água, né? Valores diferentes para a água e para o ar. Tá? Exceto a espessura do isolante térmico. O R aqui é 0,25, né? Watts por metro, Kelvin por watts, né? Resistência, Kelvin por watts, né? Exceto a espessura, tá? Eu vou aproveitar esse problema, que foi uma coisa que eu não fiz lá e o pessoal ficou me cobrando, tá? Para mostrar como é que eu calculo, então, o coeficiente de radiação, tá? Para isso, vocês vão retornar lá no capítulo 1 do Encropeira, tá? Na página, deixa eu procurar aqui, um pouquinho antes, deixa eu ver aqui, na página 7, não, isso, na página 7, equação 1.9, tá? Então, a equação 1.9 diz que, que o coeficiente de radiação vai ser a emissividade, que multiplica a constante de Stefan-Boltzmann, temperatura da superfície, mais temperatura da vizinhança, que multiplica temperatura da superfície ao quadrado, mais temperatura da vizinhança ao quadrado, tá? Ou seja, para calcular esse valor, né, o que eu vou precisar aqui, né, é o que? É o valor, é o valor da temperatura da superfície do isolante térmico. Não é a temperatura lá da superfície interna, tá? Então, o que acontece aí, né, gente? Vocês por hora, vocês não têm esse valor, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Então, a gente cai num processo que ele é um pouco interativo, tá? Então, vocês vão cair num processo que ele é basicamente interativo. Então, um bom chute, né? Entre aspas, um bom chute seria dar um valor para esse cara, né? Então, supor um valor aqui, ou até mesmo supor um valor aqui de temperatura, tá? Calcular e depois retornar a essa equação aqui, tá? Então, vamos fazer isso junto, tá? Então, vejam só. Aqui dentro, na pele está 35 graus Celsius, lá fora está 10 graus Celsius. Quer dizer que a superfície, a temperatura da superfície externa vai estar entre 35 graus Celsius e 10 graus Celsius, tá? Bom, o que se espera, né, gente? Se espera que a superfície do corpo esteja mais quente, né, do que a superfície do meu isolante, tá? Então, eu vou chutar um valor qualquer nessa faixa aqui, de 35 a 10. Mas, obviamente, eu vou chutar mais próximo de 10. Por quê? Porque até chegar em 10, eu tenho um monte de isolante, tá? Então, eu vou chutar aqui
12 graus Celsius, tá? 12 graus Celsius equivalem a 285 Kelvin, tá? Então, chute. Temperatura da superfície externa, que eu botei lá como temperatura da superfície 3, igual a 285 Kelvin, tá? Nesse caso, constante de Stefan-Boltzmann, ela é só um pouquinho, eu vou pegar lá no capítulo 1 o valor dela. Cinco vírgula 67 vezes 10 na menos 8. Aqui o detalhe, ó, gente, watts por metro quadrado Kelvin na quarta, então por isso que eu tenho que trabalhar em Kelvin, que multiplica temperatura da superfície 285 mais 283, que é da vizinhança, que multiplica 285 ao quadrado mais 283 ao quadrado, tá? Então, se eu resolver tudo isso, né, eu vou ter que 5,67 vezes 67 vezes 8 vezes 10 a menos 8 vezes vírgula 95 vezes, abre parênteses, 285 mais 283 vezes, abre parênteses, 285 ao quadrado mais 283 ao quadrado, fecha parênteses. Então eu tenho aqui que o meu H de radiação é 4,93 watts por metro quadrado. Aqui vai dar Kelvin, aqui Kelvin ao quadrado. Kelvin, né? Então, pela análise dimensional, eu tenho aqui um valor para usar. Bem, então, cheguei a um chute. O que eu preciso fazer agora? Então, eu vou ter que comprovar esse chute, né? Então, eu volto lá na equação, tá? Eu volto lá na equação. E o que eu vou fazer, tá, gente? O que eu vou fazer? Vou usar o 0,25 que eu calculei, de resistência total. Tá? E aí vou resolver a equação com dados numéricos. Espessura do corpo, 3 milímetros. Dividido pela condutividade de 0,3, vezes a área de 1,8. Eu vou trabalhar sem unidade aqui, porque senão eu vou ficar sem espaço, tá? Mais a espessura do isolante, que é o que eu quero, dividido pela condutividade do isolante, 0,014, vezes a área, tá?
vocês estão vendo que a área aparece em todos os termos, tá? Então, o que eu posso fazer é pegar esse valor de área aqui, para ficar mais fácil, e jogar ele para o outro lado, tá? Então, eu posso fazer isso matematicamente, tá? Mas eu não vou fazer por questões de entendimento aqui com vocês, tá? O livro faz isso, tá? Vou fazer para o ar, né? O ar, ele diz que tem 2 watts por metro quadrado, o coeficiente de película, tá? E coeficiente de radiação, tudo isso elevado na menos 1, tá? Então, o ideal aqui é resolver essa parte aqui de dentro primeiro, né? Para ficar um pouco mais simples, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Esse termo aqui do coeficiente convectivo, vai dar 3,6. O termo de coeficiente de radiação vai dar 14,09. Tudo isso elevado a menos 1. 0,014 vezes 1,8 e aqui 0,003 dividido por 0,3 vezes 1,8 vai dar 0,0055, tá? Tudo isso, então, 0,25 Kelvin por watts, tá? Somam esses dois termos, eleva na menos 1. 3,6 mais 14,9, 3,6 mais 14,09, 17,69, né? Tudo isso elevado na menos 1, 0,0565, tá? Passo esses dois termos subtraindo e depois passam o 0,0252 multiplicando. Então, a espessura do isolante vai ser o quê? 0,25 menos 0,0055 menos 0,0565, tudo isso que multiplica 0,0252, tá? Então, vejam que aqui a espessura deu 0,00473 metros, ou 4,73 milímetros. Então, gente, lá no livro ele deu um valor, né? Comparando esse valor, ele deu um valor de 4,4 milímetros para o ar. Por que esse valor deu tão diferente, né? Se a gente for analisar, um pouco diferente, né? Afinal, 0,3 milímetros não é tanta diferença assim, né?
por causa desse chute aqui que a gente deu, mas a gente precisava dar esse chute porque sem ele a gente não chegava a um resultado, tá? Então, esse método, ele tem essa questão. A mesma coisa, né? Agora eu vou fazer para o quê? Para a água, tá? Só que agora, ao invés de um H de 2, eu vou usar um H de 200 watts por metro quadrado Kelvin. Qual é a conclusão disso? O que vocês esperam? Então, vejam, se o H aumentou, se o coeficiente de película aumentou, quer dizer que eu tenho menos resistência na superfície, do meu material. Então, o fluxo térmico ele vai ser facilitado. Por consequência, eu vou esperar o quê? Que para manter o fluxo térmico eu tenho que aumentar a resistência em outro ponto, ou seja, aumentar a resistência do isolante. E para aumentar a resistência, eu tenho que aumentar a espessura de isolante. Certo, gente? Então, deixo para vocês fazerem essa parte do problema, né, com água para vocês exercitarem.